Então, continuando, meu nome é Ricardo Santana e eu trabalhei em editoras como assistente de arte, tratando imagem. A partir daí acaba surgindo freelas, né? Sempre assim. Então, para fotógrafos, eu pegava imagem para tratar, para agência, então eu comecei a fazer esses tratamentos. E eu vi que para cada lugar tinha algumas diferenças, algumas coisas diferentes. E eu, como sou formado em publicidade, comecei a me perguntar esse tipo de coisa, né? Essas diferentes formas de tratamento e como as pessoas reagem a essas fotos tratadas, né? E aí eu agora faço mestrado com esse tema de beleza, eu chamo de beleza digital, na verdade, esse tema. Eu faço no Mackenzie, mestrado em educação, arte e história da cultura. Então eu tentei procurar isso, essa resposta. Como funciona essa ligação entre o tratamento, essa foto manipulada, e as pessoas que recebem essa informação, né? Então, nessa palestra vocês vão ver que eu trato um pouco de arte para falar de foto, eu trato um pouco da história da fotografia, porque tudo isso é mais antigo do que parece. Esse Photoshop trouxe essa especialização, né? Essa hiper especialização nessa forma de tratamento e traz essas perguntas: será que é verdadeiro? Será que não é? Então, esse é o tema do meu mestrado, descobrir essas relações com as fotos manipuladas, porque uma das questões do meu mestrado, você vê, sei lá, uma Juliana Paz, por exemplo, a gente acha que se vê ela na rua a gente vai reconhecer, mas às vezes, sabe, se você pegar várias revistas que ela saiu, cada revista ela tá um pouco diferente, então qual é mais próximo dela, então isso acaba se perdendo. Mas vou falar aqui um pouco então do retoque digital. Para ficar mais fácil, eu dividi a palestra em 3 partes. A parte de beleza, a parte de fotografia, e só depois eu vou falar do retoque, tá? Então, falar beleza, mas de que beleza, né? Existem vários padrões, então até na sociedade a gente percebe, no nosso tempo de vida, que esses padrões mudam, né? E durante a história mesmo, a gente vê que os padrões mudaram muito, e até se você pegar o mesmo período histórico, você pegar a beleza que é retratada na pintura, muitas vezes ela não é a mesma que é retratada em algum romance. Então a beleza tem é um tema muito delicado, porque você fala qual beleza? Então, para tentar fazer uma linha de pensamento, eu vou voltar um pouquinho no tempo só, porque é o seguinte, eu acredito que é aquela velha história que o time que está ganhando não se mexe. Então eu vou pegar um tipo de beleza, um critério de beleza, que já está aí há 2000 e poucos anos ou mais, que ainda é considerado belo. Tá? Então eu vou falar da beleza clássica. Então, o que os gregos consideravam belo, a gente considera belo hoje. Então, na dúvida do que você vai fazer com aquela imagem, opte de preferência pelo o tipo mais clássico. E aí eu vou explicar um pouco disso, que isso tem a ver com o Photoshop. Isso aqui é o terceiro slide e é uma coisa muito importante. Obrigado. É importante para a palestra, é importante na aula, é importante no trabalho, é importante sempre. Harmonia. Isso aqui, normalmente você está vendo uma foto e o alarme de fake toca na sua mente, você acha que aquela foto está estranha, muitas vezes é em relação à harmonia. Os gregos achavam isso muito importante. Por que harmonia? Nesse caso, tem 2 harmonias. Tem a harmonia com o espírito, que você vê que o corpo está seguindo a mesma mensagem que o rosto e o corpo têm a mesma mensagem. Você não vê, por exemplo, o corpo gritando, o rosto gritando e o corpo calmo. Os dois estão calmos. Então, isso é muito importante, até pode parecer que não tem nada a ver, mas é muito importante no tratamento da imagem. A gente vai ver isso um pouco mais adiante. E principalmente a harmonia entre as partes do corpo. Nossa, a internet tem muitas fotos assim de
rapaz que quer ficar forte e aumenta só o braço e fica magrinho com o bração. Ou a mulher que quer crescer os seios, fica com os seios grandes e até a parede entorta, porque ela usa o Liquify e entorta tudo que está ao redor. Então, é harmonia. Tem mente harmonia. Agora, também um pouco de história. Por que esse corpo era bonito? Esse corpo, na Grécia Antiga, o corpo bonito era o corpo masculino. Eles, por razões históricas, a mulher era deixada meio de lado e o corpo valorizado era o corpo masculino. Por quê? E por que esse corpo masculino forte? Porque era o corpo do ginásio, dos esportes, porque esse corpo que ia para a guerra. E os mais velhos faziam as guerras, não sei o que lá. Só que quem lutava a guerra eram os mais jovens. E quem ganhava a guerra normalmente era um corpo assim. Se fosse gordo demais, magro demais, pequeno demais, jovem demais, velho demais, teria dificuldade em ganhar a guerra. Então eles ganhavam a guerra, quem estava no poder continuava no poder, e isso era importante para o Estado. Então esse corpo era valorizado por causa disso, era uma razão prática. E isso ficou. Até hoje isso a razão se perdeu, mas isso ainda é considerado belo hoje. Isso para mostrar como isso foi se arrastando ao longo do tempo. Aqui, com uma obra do Renascimento, a Pietà de Michelangelo, vocês percebem, Jesus não está sofrendo horrores, não está extremamente magro, não está extremamente forte, a Virgem Maria não está chorando loucamente, e ela também não é... Ela é mais jovem, tá, do que seria normalmente para a mãe desse homem, mas enfim, de toda maneira é uma obra que tem essa harmonia. Não tem ninguém forte demais, ninguém magro demais. Então é um exemplo dessa harmonia que eu falei antes. Já o classicismo. O pintor que eu acho muito legal, que é o Jacques David, essa obra é o Rapto das Sabinas. E aqui vocês percebem novamente o ideal clássico. Tem as mulheres tristes, mas estão desesperadas, mas mesmo assim não tem harmonia. E principalmente aqui pra gente, o que é importante, a harmonia do corpo. Não tem ninguém extremamente forte. Eles são heróicos, mas não tem ninguém extremamente forte. As mulheres são bonitas, mas não tem ninguém exagerado. Então, no nosso tratamento de imagem, é preciso saber a hora de parar. Senão você vai levando aquilo e a pessoa parece uma boneca, fica fake. Tá? E aí eu fui estudando essa beleza através dos tempos, e aí eu pensei uma coisa. Peguei o nosso tempo, né, atual, e pensei como é a beleza do outro lado do mundo. Eu sei que tem muitas, como eu falei, muitos tipos de beleza, mas eu achei essa artista chinesa, a Jialu, e a proposta dela é criar obras bonitas. Ela quer criar uma obra que a pessoa passe, ache bonito e volte e olhe de novo. E a proposta dela é criar algo belo. E, bom, algumas obras dela, a que a gente vê aqui, realmente são muito belas. E aí eu pensei em estudar e fazer essa comparação de uma obra contemporânea oriental com a nossa beleza ocidental. E para isso eu peguei essa obra aqui dela, chamada Flames. Então a gente vê que tem umas simbologias orientais, tem as tochas, tem a saia, então ela é carregada de simbologia oriental. Só que por baixo disso tem muita coisa que a gente já conhece, tem muita coisa que é familiar pra gente. Então vou mostrar por que a gente acha essa obra bonita. Agora, fazendo essa comparação, ela é mais conhecida pra gente do que a gente imagina. Então eu peguei aqui o marco da beleza ocidental, a Vênus de Milo, e comparei com essa obra de uma artista chinesa. E vocês percebem que as proporções são muito parecidas. Então, se essa obra é o marco da beleza, é um dos marcos da beleza, é uma das Vênus, né, um dos marcos da beleza ocidental,
ela tem muito a ver com essa beleza oriental. Então, isso, o que eu quero dizer com isso é que a beleza, como eu falei, tem vários padrões, mas existe um tipo, essa beleza clássica, que você acha bonito e ela está presente no mundo inteiro, em todo lugar. Provando mais uma vez isso. Como esse tipo de beleza não desaponta, principalmente quando você for tratar uma imagem. Temos aqui três imagens. Uma estátua de muitos anos, séculos atrás, uma obra atual chinesa e a Charlize Theron, uma imagem dela atual. Então vocês percebem como as proporções são parecidas. Então, sem exagero, são parecidas, são bonitas. Tá, agora vamos pegar o outro lado, que a gente também às vezes trata fotos masculinas. Um exemplo. O que é considerado belo e heróico, o que é considerado heróico, belo e tudo mais. Uma comparação. Então vocês veem que realmente, sem exagero, você consegue chegar lá. Porque o Photoshop, o que acontece? Ele é um software que te permite muitas coisas. E uma das coisas mais importantes é a hora de parar. Então isso acho que dá um pouco de parâmetro, né, pra gente, essa coisa da harmonia. Tá. Então, com isso em mente, eu vou falar um pouco de fotografia. Daqui a pouco eu junto as duas pontas que eu estava vendo. Essa imagem aqui, eu uso ela nas aulas também para mostrar a relação entre fantasia e realidade, ou verdade ou mentira. Que essa foto foi muito antes do Photoshop e ela tem uma polêmica absurda. Não sei se vocês conhecem a história dessa foto. Fechada duas vezes. Isso, exatamente. Ela é tida como uma foto, já falaram que foi montagem, que eles posaram, que não sei o quê. E não tem Photoshop. E tem toda essa polêmica. Mas o que aconteceu? As tropas americanas na Segunda Guerra estavam em uma batalha no Japão e eles ganharam, dominaram aquela região, ficaram na bandeira. Só que os fotógrafos estavam lá embaixo. Eles estavam lá em cima num ponto alto. Fincaram a bandeira, ninguém tirou foto. Aí o militar de uma patente mais alta pediu aquela bandeira, não me pergunte o quê, porque eu queria fazer aquela bandeira, e levou. E aí eles pegaram outra bandeira, uma maior até, colocaram. Essa segunda bandeira foi fotografada. Então fica difícil você falar se é verdade ou mentira. É uma foto deles colocando, soldados hasteando a bandeira. Só que, né, entra muito mais aí do que verdade ou mentira. Então, as fotos manipuladas trazem hoje toda essa questão de, essa foto foi alterada, não sei o que, é verdade ou mentira. Mas isso é muito mais antigo. Eu uso essa foto aqui também para introduzir esse cara aqui, ó. Felice Beato é um fotógrafo italiano que ele foi para o Japão. E na época dele não tinha foto colorida. Só que eles não veem uma foto colorida. O que ele fazia? Ele pintava. Simplesmente pintava. E aposto que quando vocês olharam essa foto, vocês não pensaram se ela é pintura ou se é foto. Vocês simplesmente olharam, provavelmente acharam bonito ou feio. Então, por que isso? Um dos pontos. Ele pintou certinho, ele não extrapolou os limites da imagem, ele não extrapolou com relação às cores. Então isso vale pra gente no tratamento. Se você fizer um tratamento harmonioso, se você não cometer nenhum erro que grite, que chame a pessoa para ver o erro, ela não vai ver o erro, ela vai achar bonito. O que, se é verdade, se foi alterado ou não, fica para uma segunda, uma terceira impressão, depois que ela vai olhar. Ele tirou a foto e aí ele pintou por cima da foto. Exatamente. Ele pintou a foto revelada, pegou a foto revelada e pintou por cima. Então, é um trabalho bonito. É bonito. Então você não pergunta se é verdadeiro ou se é falso, você acha bonito. Só depois que você pensa, mas naquela época não tinha foto colorida, como ele fez? E aí você chega
É a mesma coisa do nosso trabalho com fotografia. O pessoal olha, acha bonito e pronto, cumpriu o propósito, passou, sabe? Então, qual diferença faz se essa roupa dele era dessa cor ou não? Sabe? Qual a diferença se o cabo da espada era dessa cor ou não? Então isso, se você fizer um tratamento legal, se for uma pessoa desconhecida, você pegar uma modelo e deixar o cabelo dela, sei lá, moreno, se ela for loira, sabe? Se ficar bem feito, que diferença faz? Depende da proposta da revista ou da campanha. Então, se ficar bem feito, passa. Aqui, ó, mais fotos que ele pintou. Mais uma vez, ó, ele não pintou nada fora, ele não extrapolou em nada, ele não usou cores berrantes, ele foi coerente, ele foi harmonioso. As cores estão em harmonia. A foto é antiga, as cores são como posso dizer, elas ajudam a compor a mensagem, tá? Eu vou falar mais um pouco disso, porque no tratamento de imagem, você vai ter uma foto, você vai ter que transformar, você tem que tratar essa imagem. Só que você tem que manter a mensagem que essa imagem está passando. É como se você fosse resumir um texto. Você vai pegar o texto, vai resumir, mas os dois têm que ter a mesma mensagem. É igual a foto. As duas fotos têm que ter a mesma mensagem. Então aqui as fotos passam a mensagem. Ele não fez nenhuma alteração gritante e ele deixou, e ele usou harmonia. Mais fotos. Mais fotos. Então, tá. Então, beleza. Abre duas pontas aqui. A beleza e a manipulação de imagem. Agora eu vou juntar as duas. Eu vou mostrar que o retoque digital, se você usar harmonia, é um caminho legal que ele pode seguir. E uma outra linha de pensamento, um outro tipo de tratamento que muitas vezes as pessoas acabam usando demais o Photoshop. Opa. E aqui eu já vou entrar um pouco mais em algumas coisas que eu uso na minha pesquisa da beleza digital. Aqui, enfim, só para apresentar o Photoshop, que vocês conhecem, que agora vocês veem que ele é importante, mas ele não é tão revolucionário assim, que antes dele a galera já se virava. Mas ele, enfim, não posso nem negar que ele mudou a vida, assim, de quem trabalha com isso. Esse aqui é um exemplo que eu usei numa outra palestra para mostrar isso que eu falei. O texto e o resumo do texto. A imagem é tratada. A expressão continua a mesma. Eu tirei as espinhas, mas eu ainda continuo com as pequenas marcas no rosto. Isso é não deixar com aquele aspecto de boneca. Porque as pessoas sabem, olham para uma imagem e sabem que aquela foto foi muito alterada, que ninguém tem aquela pele de boneca. Claro, mais uma vez, se você vai tratar uma foto e o seu cliente quer uma pele de boneca, enfim, no curso aqui eu ensino um caminho que dá para você seguir para uma técnica que dá para você seguir para qualquer caminho que você queira. Mas, eu insisto, o caminho do meio, para mim não, é o melhor, tá? Porque assim, se você tratar uma foto, seguir esse caminho do meio, ela ficar harmoniosa, você mandar para o cliente, vamos supor que é o seu primeiro trabalho com esse cliente. Ela ficou bonita, você mandou para o cliente. O cliente vai falar assim, ó, ficou legal. Difícil pedir, ele vai falar que ficou feio. Porque, né, como a gente viu, é algo considerado bonito. Ele vai falar, ó, puxa mais o tratamento, coisa assim. Beleza, você trata, você puxa um pouco mais o tratamento, você vai ter um arquivo guardado, e nas outros tantos trabalhos você já vai saber como aquele cliente quer o trabalho. Então você já vai ter o parâmetro. Mas isso é mais indicado do que você tratar de mais uma foto, você mandar para o cliente, bater no cliente, o cliente fala, meu, tá feito, sabe? Então o caminho do meio é o melhor. Por quê?
Ó, uma publicidade de campanha, de cosmético, campanha de cosmético, que tiraram completamente qualquer marca do rosto da Demi Moore. Ela não tem essa parte, não tem, enfim, ficou totalmente sem expressão. Mas por que isso é preocupante? Tratar demais a foto, principalmente publicidade. Por causa disso aqui, ó. Nossa. Essa campanha, ela foi retirada de veiculação no Reino Unido. Tiraram, não pode veicular essa imagem, essa publicidade. Por quê? Porque é uma propaganda de rímel, eu acho. Mas o que acontece? Quando a gente fala em publicidade, tem uma coisinha chamada propaganda enganosa. E é aí que está o problema. Por mais que você fale, não, mas o propaganda não era para isso, era para outra coisa, sabe? Até provar, enfim. Então o que acontece? Por isso que essa imagem ela foi tão tratada, tão manipulada, que ela está sorrindo e a pele dela está esticada. Imagina quando ela ficar séria. Eu ia conseguir ficar séria. Então, aqui no Brasil existe um projeto de lei, conhecida como Lei Photoshop, que se aprovada, se votada, né, em primeiro lugar, e se aprovada, ela pretende colocar um aviso. Se for uma campanha, uma publicidade destinada a pessoas menores de 15 anos ou menos, tem que ter um aviso. Essa foto foi manipulada digitalmente. Então, porque, enfim, a gente está falando de pessoas que estão em formação, que não têm um senso crítico muito desenvolvido, né? São pessoas novas. Então, é um projeto, enfim. Mas o máximo que aconteceria é isso. Mas, como é algo novo, está tendo muito debate. Essa peça foi retirada da veiculação. Olha aqui uma comparação. Dá para ver que ele foi um pouquinho além da harmonia, né? Aqui outra peça publicitária também retirada de veiculação. Que também teve muito tratamento. Nossa, alguém quiser fazer perguntas, observações, por favor, vem tudo à vontade. Enquanto isso no Brasil, Suzana Vieira. Por isso que é complicado, né? Mas enfim. É um mercado, né? Se o cliente exige um tratamento, assim como eu falei, você pode até falar para ele, vai ficar fake, se ele quer, é a proposta dele. E agora eu vou falar um pouquinho de alguns erros, tá? Existe até um site chamado Photoshop Disasters, que, enfim, tem umas coisas engraçadas. Nesse caso aqui, sobrou uma mão, não sei se vocês conseguem perceber que uma mão saindo de um mesmo cotovelo saem duas mãos. Nossa. E provavelmente porque aconteceu esse erro? Prazo curto, onde gera muitos erros. Há pouco tempo teve um caso, acho que foi em Londres. Não, peraí, foi na Inglaterra ou foi na França? Bom, enfim, eu fui na Inglaterra ou na França, não lembro qual dos dois países. Que tinha um site com roupas infantis. E tinha umas crianças na frente brincando, contente com as roupas que o cliente da loja ia entrar no site, olhar a roupa, gostei dessa, puxar pro carrinho e ia comprar, beleza. Só que você podia dar zoom naquela imagem para ver os detalhes da roupa. Quando você dava zoom, você via um homem correndo pelado atrás, na praia. Por que acontece isso? E por que acontece isso? Porque no tratamento, por mais que seja corrido, o prazo seja curto, é importante você trabalhar com duas coisas: zoom in e zoom out. Se você for pegar uma imagem, você vai tratar essa parte, por exemplo, essa parte. Depois que você fizer o tratamento, vê a imagem inteira. Depois que vê a imagem inteira, dá zoom em todas as partes, dá uma olhadinha mais geral para ver se não vai ter erro.
porque senão vai passar. O volume de trabalho é muito grande. O que acontece muitas vezes? Você pode tratar essa imagem, por exemplo, se terminar de tratar, não manda para o cliente. Não manda. Espera uns 10 minutinhos, vai tomar uma água, vai dar uma volta, ou pega outra imagem para tratar. Depois você volta nessa imagem, dá mais uma geral, se tiver tudo bem, você manda. Porque o nosso olho fica viciado naquela imagem. A gente não vê os defeitos. Então, mudar de imagem é uma boa, que você vai viciar em outra imagem, quando você voltar nessa, você já esqueceu dela. E aí você consegue ver os erros. Você deixou passar. Um erro de anatomia, esse braço curvado, que nunca seria curvado para esse lado. E o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de erro? Tem um site muito bom chamado Google. O Google, se você digitar, sei lá, pessoa sentada ou o tipo de pose que você quer, essa pose não é tão revolucionária assim. Então, provavelmente, vai ter exemplos de pessoas sentadas assim. Se você tem dúvida como aquela articulação dobra, procura no próprio Google imagens de pessoas sentadas daquele jeito. Você vai ter vários exemplos. Você vai ver até onde mais ou menos aquela mão, aquela articulação dobra sem parecer que está tão estranho assim. Então, o Google também é um importante aliado. Esse ator aqui que perdeu os pelos do braço, do rosto completamente, é mais um exemplo do excesso de tratamento. Enfim, ficou totalmente fake, né? O rosto, o braço, totalmente sem pelo, sem boneco. Essa imagem aqui é horrorosa. É difícil até falar por onde começar essa imagem, né? Porque a proporção desse corpo é totalmente estranha, o tamanho dessa perna, só tem uma perna, não sei se quer fazer uma criança, um anão, não sei. Enfim, e ainda assim tem muito tratamento de pele. Essa aqui é engraçada, por quê? Vocês percebem como a pele dela está borrada. Existem basicamente três técnicas de tratamento de imagem que eu faço aqui no curso. O tratamento de desespero, prazo de emergência, que é para entregar para o cliente. Tem o tratamento médio e tem o melhor tratamento, que é o que leva mais tempo. Você pegando o primeiro tratamento, se você não souber a hora de parar, ela vai ficar assim. Ela vai ficar toda sem definição. E numa outra palestra que eu dei sobre esse tema, me perguntaram, será que ele não borrou propositalmente para destacar a lingerie? É difícil falar o que passou na mente dele. Mas o que eu acho, com a experiência, com tudo, com o tempo de trabalho, não foi essa a ideia. Por quê? Se fosse para borrar a imagem para destacar a lingerie, ele teria borrado o cabelo, teria borrado os olhos, teria borrado outras partes do corpo. Aqui você percebe que só está borrada a parte que realmente tem pele. Então provavelmente foi um erro de tratamento de pele. Vocês percebem que até a tatuagem dela ficou toda borrada, opaca, então ele perdeu essa característica. É como eu falei, se você tem em mente que a sua imagem, que você pegou a original, e a sua imagem tratada tem que ter a mesma mensagem, isso aqui é parte da mensagem. Ou você tira, se o cliente quiser, ou você deixa. Agora, deixar borrada, você vai estar criando ruído nessa mensagem, porque essa tatuagem diz alguma coisa sobre essa modelo. Ou você tira, você não quer que ela diga, ou você deixa. Borrar e deixar borrado já é um ruído, é um problema. Essa aqui é uma peça coreana, que a gente percebe, enfim, vários erros nessa imagem, mas também, o que salvaria essa imagem? O pessoal vai tratar, eu não entendo muito bem da anatomia. Google, sabe? Então Google, vai dar exemplos de pessoas nessa pose. Você tem uma foto de uma menina
que, enfim, você quer deixar ela, quer mudar as formas dela, você quer deixar ela com um bumbum maior ou qualquer coisa assim. Pega uma foto de uma mulher, você fala, ó, essa aqui, eu quero deixar essa igual a essa outra. Você põe as duas uma do lado da outra e vai trabalhando com essa referência. Sem referência, você cai no risco de fazer algo assim. Tá? Então é sempre importante ter referências. E também trabalhar com layers, porque o Photoshop ele tem camadas, usa. Por quê? Primeiro de tudo, você abriu uma imagem, a primeira coisa que você faz, copia essa imagem e trabalha em cima desses outros layers. Por quê? Tenha sempre a camada inicial, a original. Por quê? Você sabe de onde você partiu, você vai ver para onde você quer chegar. Então você sempre faz esse jogo para ver de onde você partiu e onde você quer chegar. Essa imagem aqui também é importante. Por quê? Depois de tudo aquilo que eu mostrei, daquelas pessoas que exageraram no Photoshop, criou tanta polêmica que começou uma outra linha de pensamento contra o Photoshop. Então surgiram as fotos que se intitulam Sem Photoshop. Só que, por conta desse tratamento excessivo, o Photoshop foi um exemplo de como se fosse um creme. Então, se não tem Photoshop, tem Photoshop. E não é assim. O que as pessoas normalmente falam no Photoshop, se referem ao Photoshop, é sobre tratamento de pele. Mas 99,99% das fotos tem Photoshop. Se foi sem Photoshop, provavelmente foi um erro que ela sei lá sem Photoshop. Por quê? Essa imagem, intitulada Sem Photoshop, para sair da câmera do fotógrafo, para ir para a impressão, ela tem que mudar o perfil de cor. Ela tem que mudar de RGB para CMYK. E quem faz isso? O Photoshop. Então essa foto tem que ter Photoshop. Então, por conta dessas imagens muito manipuladas, como eu mostrei antes, surgem essas fotos, uma contramão, sem Photoshop. E aqui outra imagem também divulgada como sem Photoshop. Só que aí isso acaba virando um marketing, né? Porque quem vai provar que teve ou não teve? Tem uma universidade americana, se não me engano, que está desenvolvendo um software que promete calcular e falar quanto por cento aquela foto foi alterada. Mas isso ainda é estudos acadêmicos, não tem nada ainda 100%. Então, legal, a gente viu os dois lados. Foto muito manipulada, foto sem manipulação. E aqui eu vou mostrar o que eu acredito, mais uma vez, a harmonia. Essa imagem é a única imagem que tem aqui em toda a apresentação, que é uma imagem que eu tratei para uma capa de revista. Porque como ela é mais desconhecida, assim, o modelo e tal, eu uso ela para palestra, para aula também. Essa é a foto original, essa é a foto manipulada. Vendo assim, a gente percebe que foi muito pouco manipulada. E agora, ela é antes, ela é depois. Antes, depois. Percebem a diferença? Exatamente, mexi na luz, mexi alguma coisa no cabelo, que ela tinha que ter o cabelo um pouco branco. Então eu fiz o quê? Alterações pontuais. Eu não mexi em qualquer coisa, sabe? Tudo sem critério. Por exemplo, ela ficou muito tempo assim para tirar foto. Então o que acontece? Por dois motivos essa mão ficou branca. Porque ela ficou muito tempo com a mão para cima, a mão ficou mais branca. A mão está mais perto do rebatedor, do flash. Então ela recebe um pouco mais de luz. Ficou mais branca. Então o que eu fiz? Deixei a cor da mão como a cor do rosto. Igualeza das cores. Aqui ela tinha um fiozinho de cabelo branco. Tirei. E igualei um pouco a cor da blusa ou a cor dos olhos.
e tem um tratamento de pele bem suave. Então aqui vocês percebem, a foto ela foi manipulada com critério. Por que você está mexendo naquilo? Se não precisa, não mexe. Você vai poupar tempo, você vai poupar trabalho, você vai poupar, vai diminuir suas chances de cometer algum erro. Então é importante ter os critérios, o porquê que você está fazendo aquilo. Aquela foto que eu usei antes, ou antes e depois. Enfim, tirei a olheira, tirei as espinhas, coloquei um batom nela. Então, e assim, até maquiagem dá pra você fazer pelo Photoshop. É bem simples também. Então aqui um exemplo desse do que o Photoshop pode fazer, se você fizer com cuidado. Aqui é mais uma daquelas fotos polêmicas. Essa foto saiu na boa forma. E aqui vocês conseguem ver o antes e depois também. Essa foto, ela foi um pouco além, né? Mas é a proposta da revista. Então, por isso que eu coloco essa imagem, para lembrar mais uma vez que cada revista tem seu posicionamento. Se você tratar uma imagem para uma revista de vida saudável, por exemplo, vai ser um pouco diferente do que você tratar uma imagem para boa forma, para nova, para revistas assim. Então tem algumas diferenças. Então, isso você vai conseguir com duas coisas: observando os outros números dessa revista ou o cliente te passando a proposta. Tá? Publicidade é um pouco mais difícil, porque o cliente pode ter uma proposta nova, mas assim, como eu falei, seguindo aquele caminho do meio, qualquer alteração para mais é mais fácil do que você tirar e tentar diminuir a manipulação. Você puxar um pouco a manipulação é tranquilo. Essa imagem aqui eu achei na internet, tá? Não sei o que tratou, então por isso que eu não coloquei o crédito. E aqui é mais um exemplo de tratamento que a pessoa parou um pouquinho antes do que deveria. Por quê? Ela tirou a marca do sutiã da menina, ok. Ela deu um bronzeado na menina, ok. Mas aqui na barriga, ele diminuiu e parece que ela está prendendo o ar, assim. Então parece que a qualquer momento ela vai soltar. Então aqui, ele deveria mexer um pouquinho mais. Então é um exemplo de uma pessoa que mexeu um pouco menos. E aqui eu vou mostrar agora os 3 tipos de tratamento, tá? Só vou mostrar rapidamente como o resultado deles, na verdade. Primeiro tratamento, o emergencial, é esse. Agora comparando. Resolve o seu problema. Só que você perde a definição. Ele borra a imagem, só que ele só está borrando na pele. Tá diferente daquela menina que eu mostrei, que estava com a tatuagem, que borrava para fora. Borrava, ela tinha, por exemplo, o tronco e o braço e eles ficaram borrados, eles se misturaram. Nesse caso você percebe que não. Só que se você não sabe a hora de parar, essa menina ficaria igual àquela. Então, mas esse é um tratamento assim, que é feito muito rápido. E resolve, se for rápido. E é claro que você não vai usar esse tipo de tratamento para uma capa, para uma página inteira ou para, sei lá, uma página dupla, qualquer coisa assim, mas ela resolve. Segundo tipo de tratamento, a diferença. Como ele traz mais nitidez. Até então, essa tinha ficado boa, né? Ficou legal. Aí agora que eu mostro que ela pode ser melhor, essa aqui já não é tão boa. E agora o tratamento top. Agora aqui ele não parece mais tão legal. Então comparando agora a foto original e a foto com o melhor tratamento. Ó, ela tem aqui essa marca, né? As orelhas e as marcas aqui, marca. Eu
deixei, mas eu insinuei que ela tem alguma coisa aqui, eu não tirei completamente igual a Julia Roberts, mas eu deixei um pouquinho aqui, deixei um pouquinho aqui. Então, e por que essa técnica demora mais? Porque essa técnica é a menos automática, é a que mais tem um fator humano. Então nessa técnica entra aquele fator que eu falei, por que eu vou mexer? Então você vai decidir o porquê que você vai mexer em cada coisa. Só no final você aplica um pouquinho de filtro que é automático. Em comparação com essa, que é totalmente filtro, é totalmente, você põe alguns números, vai alguns filtros, ela faz isso. Então o fator humano é muito importante na hora do tratamento. O que eu falei lá da foto da mulher da lingerie, vocês percebem aqui, ó. Esse é o meio do tratamento. Você percebe como ela está toda borrada? Então vocês percebem que se eu não souber a hora de parar, ela fica igual àquela mulher da lingerie. E agora aqui um tratamento falando de formas mesmo, né? Até então eu estava falando de pele, de cor, esse tipo de coisa. E aqui eu vou falar sobre alterações de forma. O que acontece muitas vezes é que você estava circulando por aí uma foto de alguma mulher fruta, não sei qual é, que fizeram alteração na região lombar dela, por assim dizer. Ela estava numa piscina, então todos os ladrilhos da piscina ficaram tortos. Então o que acontece? Isso é tratamento apressado. Eu vou mostrar esse tratamento para vocês. Vocês vão ver que quando você mexe na forma, por exemplo, se eu for mexer aqui nessa região do braço, eu vou mexer nessa linha do horizonte da água. É impossível não mexer. Só que eu tenho que ter em mente que eu estou mexendo. Eu estou bagunçando essa parte. Depois eu vou ter que arrumar. Então essa coisa do ladrilho foi isso. O cara bagunçou e não voltou para arrumar. As fotos que eu falei do cara que aumenta o braço e também aumenta o guarda-roupa atrás. Ele mexeu e não soube arrumar aquela parte. Então, isso aqui também entra aquela coisa que eu falei do zoom in e zoom out. Se você mexer nesses dois, ver o que você está mexendo e ver o contexto, é mais difícil de você cometer erros. Então, ó, primeira parte de tratamento, eu fui na parte que estava chamando a atenção principal na foto, diminuir, e o resto eu vou diminuindo com harmonia com essa parte que eu diminui primeiro. Então, por isso que eu falo aquilo do começo, da beleza clássica, da harmonia, porque aqui ela é muito importante. Se você não tiver ela em mente aqui, você pode deixar ela magra demais, ou então você pode diminuir de mais uma parte e deixar a outra como está. Então, isso é importante. Isso aqui é feito basicamente usando o Liquify. Então, ó, o que eu falei, estou criando uma pequena tsunami aqui atrás. Perceberam? Quando eu diminui o braço dela, o mar foi junto. Se eu não ficar voltando nessa imagem, se eu não deixar ela quietinha lá, mexer em outra coisa e depois voltar, pode ser que eu fique cego para ver isso. Só que a pessoa que vê a primeira vez não vai ficar cega para ver isso. Ela vai ver. E aqui a alteração. E aí o que acontece, por exemplo? Como os detalhes são importantes. O que cria volume? Se a pessoa estiver de frente, apenas luz e sombra. No estômago dela tem luz, porque está para frente. Se eu quero tirar, eu diminuo e ponho sombra. A parte aqui do lado tem sombra também, né? Se eu quero tirar, eu tiro sombra. Então, eu não transformei aquela menina antes numa menina extremamente magra. Dá para fazer. Se for a proposta do cliente, dá para fazer. Mas, resolveu. Resolveu os problemas de tratamento. Então, aqui mais uma vez antes e depois. E é isso. E alguém tem alguma dúvida, sugestão,
análise, enfim, o que acharam da palestra, enfim, por favor.